Evangelho de Lucas, capítulo 24, conta a história que nós vamos partilhar nesta noite, de dois discípulos que caminhavam, chamados discípulos do caminho de Emaús, e uma parte do texto nos diz exatamente isso, que após eles terem conversado com Jesus, Jesus ter se revelado, um deles olha e diz assim: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? A nossa oração nesta noite, neste culto, meu irmão, minha irmã, é que o seu coração possa arder diante da palavra do Senhor. Como anda o seu coração quando você ouve a palavra do Senhor? Quais são os efeitos que essa palavra causa no seu coração? Quero convidar você a ter esse tempo de oração. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto isso, quero convidar você a refletir como a palavra tem ministrado no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus, qual é o impacto? Aqueles discípulos, ao ouvirem a palavra de Deus, seus corações começam a arder. Nós acabamos de cantar para que o Senhor venha nos incendiar. Feche os seus olhos. Vamos começar esse culto buscando a presença de Deus, para que a palavra do Senhor possa aquecer as nossas vidas, para que a palavra de Deus possa aquecer os nossos corações. Alegria de toda vez.
Amados irmãos e irmãs, nós nos reunimos como povo de Deus, ainda que virtualmente, como comunidade de Jesus Cristo, porque é o próprio Deus quem nos chama a louvar, a adorar, é o próprio Deus que nos chama a estarmos juntos, a nos santificarmos uns com os outros, a nos santificarmos diante do nosso Deus. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estivessem, ali Ele estaria. Por isso, nós te convidamos a adorar esse Deus na sua casa, adorar esse Deus onde você pode estar nesses dias, que você continue a louvar, que você continue a adorar ao Senhor, e sabendo que fisicamente talvez você esteja até sozinho, mas nós estamos juntos em oração, juntos em espírito, e a nossa oração é que estejamos juntos em verdade. Feche os seus olhos, quero orar com você, dando sequência neste culto. Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor nos possibilita adorar o Senhor no templo, fora do templo, porque nós somos o templo, nós somos a habitação do Teu Espírito Santo. E por isso, nesta hora, nós queremos render louvores, queremos render adoração ao Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Pai, toma as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor, proferida nesta noite, quer seja através das canções, quer seja, Senhor, através das leituras, através da pregação da Tua palavra propriamente dita, que ela possa, Senhor, encontrar lugar em nossos corações, que ela possa encontrar, Senhor, morada nas nossas vidas, que ela possa, Senhor, como diz a Tua palavra, que ela venha, Senhor, ser como espada de 2 gumes, ó Pai, a ponto de dividir alma e espírito, a ponto de dividir, Senhor, ossos e medula. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ser ministrados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, continua a ministrar em nós, continua a ministrar através de nós, neste tempo, Senhor, de isolamento, neste tempo de quarentena. Senhor, que não seja um tempo de isolamento da Tua presença, ao contrário, que seja um tempo, Senhor, de renovar a Tua presença, renovar a Tua graça, renovar a manifestação do Teu Espírito Santo em nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem oramos, louvamos e adoramos nesta hora. Amém e amém. Meu amado meu irmão, irmã, o Salmo nos diz que o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece. O Salmo nos diz que ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já sabe. Ainda a palavra não vem aos nossos lábios, mas o Senhor já sabe aquilo que vai dentro dos nossos corações. É aquele que sonda e esquadrinha as nossas almas. É aquele que tem nos visitado. E a minha oração é que nesta hora Ele possa sondar o seu coração, possa esquadrinhar a sua alma e ver se há algum caminho que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, e que eu e você possamos dar liberdade ao Espírito Santo para mudar o que for necessário nas nossas vidas, porque entendemos que aquilo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, porque muitas são as vezes que nós erramos em não entregar tudo a Deus, a não entregar tudo ao nosso Deus, e muitas vezes tentar resolver os nossos problemas do nosso próprio jeito. Erramos quando fazemos isso, erramos quando não confiamos que de fato, de verdade, Deus tem o melhor para nós. Por nossa própria conta, nós queremos resolver. E geralmente nós fracassamos, e aí nós começamos a procurar um culpado disso. E às vezes o grande culpado, o grande responsável pelo nosso fracasso, somos nós mesmos em tentarmos fazer as coisas do nosso jeito. Há uma canção que nós cantávamos que diz: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, mas pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Nesses dias de quarentena, quantos de nós temos nos estressado, temos nos angustiado, porque nós temos tido dificuldade de confiar que o Senhor tem o melhor para nós. Mas feche os seus olhos agora nesse momento e se apresente diante dele em oração, confessando, quem sabe, a sua insegurança, confessando a tua falta de confiança até mesmo no Senhor. Fala com teu Deus nesta hora. Ele quer ouvir a sua, a minha, a nossa oração.
a nossa oração. Canta essa música como ela sendo a sua oração, a sua declaração de fé ao Senhor. Convidamos que Ele venha renovar a sua vida, que Ele venha renovar as nossas vidas. Presta atenção na letra, presta atenção no que você está cantando. Você está pedindo para que o Senhor renove o seu coração, porque você está reconhecendo que tudo que há dentro do seu coração precisa ser mudado. Quem sabe não seja tudo, seja algumas coisas, mas que o Senhor tenha a liberdade para fazer isso na sua vida e na minha vida. Vamos fazer esta oração nesta hora, em nome de Jesus. Possa fazer desta canção a nossa oração, que Ele possa provar cada uma das nossas palavras. A palavra do Senhor nos diz, nossa declaração de perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meu irmão, minha irmã, recebamos o perdão de Deus, todos e todas que confessam com sinceridade, o Senhor os perdoa. Que possamos desfrutar deste perdão, que possamos desfrutar desta graça sobre as nossas vidas. E diante do Deus que nos perdoa, do Deus que nos ama, do Deus que nos aceita como somos, nós vamos então louvar ao Senhor. E você vai louvar ao Senhor através dos seus dízimos, através das suas ofertas. Muitos irmãos têm feito depósitos, têm feito transferências, alguns têm trazido até a igreja, têm trazido na nossa casa, nós temos ido buscar. Nós queremos incentivar você a continuar fazendo isso com os seus dízimos, com as suas ofertas. Se você não conseguiu fazer depósito ou transferência e precisar que a gente vá até a sua casa, por favor me ligue, entre em contato com a gente pelo próprio Facebook ou pelo telefone, pelo meu telefone, que é 19 97402 0216, 19 97402 0216, e nós vamos providenciar uma maneira de que você possa fazer a sua oferta, para que você possa fazer a sua contribuição, o seu dízimo, para que nós possamos continuar arcando com as nossas despesas, para que nós possamos continuar anunciando a palavra do Senhor. Nós vamos colocar aqui embaixo a conta da igreja, no Banco do Brasil, e você pode então anotar, mas se você tiver dificuldade, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para poder te orientar, para poder conduzir você. Nós queremos também, neste momento de louvor, eu sei que alguns irmãos estão ouvindo, algumas igrejas já estão reabrindo. Nós, por hora, não vamos reabrir os cultos, nós vamos estudar agora com a liderança esta semana. Provavelmente nós vamos abrir só depois do segundo domingo. E provavelmente nós começaremos apenas com os trabalhos de quarta-feira. E manteremos os 2 cultos, para que a gente evite a aglomeração de pessoas. Nós estamos providenciando máscaras, nós estamos tomando as medidas necessárias. Nós sabemos da ansiedade, nós estamos ansiosos, nós não vemos a hora de estarmos novamente reunidos aqui, mas nós vamos fazer com calma, nós vamos fazer com cautela. Ficamos mais de 40 dias, não vai ser agora no final que nós vamos simplesmente voltar. Então nós estamos seguindo as orientações dos departamentos de saúde, das secretarias de saúde, e assim que nós tivermos maior clareza, nós retomaremos o nosso culto, retomaremos as atividades da nossa igreja aqui. Porque nossas atividades não pararam, elas continuam, querido. Mas nós vamos retomar com calma. Então, domingo que vem, nós ainda não teremos culto aqui. Provavelmente no outro, pode até ser que tenha. Nós vamos dialogar, nós vamos
conversar a respeito disso e você vai ser comunicado, você vai ser avisado. Provavelmente nós começaremos com os cultos de quarta-feira, porque é um culto que tem uma menor adesão por conta de trabalho, por conta de estudo. Então fique em paz, porque nós estamos pensando nisso, você vai ser avisado, nós vamos te comunicar. Por isso é importante que você fique atento às nossas redes sociais, para que você seja comunicado de todas as decisões e os encaminhamentos que nós estamos tendo. Amém, meu irmão, minha irmã? Nós vamos então louvar ao Senhor. Eu te convido a dedicar esse tempo de louvor, este tempo de adoração ao nosso Deus. Vamos, com alegria, celebrar, adorar o nosso Deus. Senhor, por esta palavra de vitória, nós possamos nos apropriar dela. Para
sentir a tua presença, queremos desfrutar da tua presença. Pai, assim como os discípulos nos caminhos de Emaús, que nós possamos sentir o nosso coração arder com a tua presença. Senhor, há quanto tempo nós não nos derramamos diante do Senhor, há quanto tempo, Senhor, nós nos prostramos diante da tua presença. Pai, leva-nos ao nosso lugar secreto de oração, leva-nos ao nosso lugar secreto de intimidade com o Senhor. Lugar, Senhor, onde o Senhor ordena a sua bênção, onde o Senhor ordena a sua presença. Pai, nós queremos estar sob as tuas asas, que o nosso coração se encontre no Senhor, que o nosso coração se encontre com o Senhor. E o Senhor venha nos trazer paz, o Senhor venha nos trazer refrigério, o Senhor venha nos trazer descanso. Assim, ó Pai, como um dia o Senhor fez na vida de John Wesley, faz nas nossas vidas também. Aquece os nossos corações com a tua presença. Aquece, Senhor, as nossas vidas com o poder do teu Espírito Santo. Faz queimar em nós, Senhor. Vem incendiar as nossas vidas com o poder do Espírito Santo para sermos tuas testemunhas. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, para a nossa reflexão nesta noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13, está escrito assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém e ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como aos principais sacerdotes e às nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor continue a falar nos nossos corações, a falar nas nossas vidas, a falar comigo e com você
nessa noite. Meu irmão, minha irmã, quantas as pessoas necessitadas de ajuda que passam por mim e passam por você todos os dias, passam por nós diariamente. Será que eu consigo mensurar? Será que eu me dou conta? Será que eu tenho um olhar atento àqueles que me rodeiam? Aquele vizinho com problemas na saúde, quem sabe com problema na família, ou aquele colega de trabalho que está com dificuldade no seu casamento, ou com dificuldade no relacionamento com o seu filho. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão sobrecarregadas por aflições, por doenças, situações de luto, situações que causam dor. Nós, mesmo cristãos, nós não estamos livres dessas dificuldades. Ao contrário, elas vêm sobre as nossas vidas também. Como qualquer outro ser humano, nós precisamos aprender a lidar com estas situações e principalmente estarmos atentos àqueles que sofrem ao nosso redor. O texto selecionado para este domingo do nosso calendário litúrgico, que é o terceiro domingo da Páscoa, é um texto que fala um pouco da ressurreição de Jesus, e depois de Jesus já ter ressurreto, já ter aparecido a outras pessoas. Nós falamos sobre isso na semana passada, usamos uma parte desse texto já, e esse texto fala de como Jesus foi sensível a dois homens desconhecidos, não para ele, mas dois homens que estão andando pelo caminho. E Jesus se coloca ao lado deles e começa a andar e começa a perceber nessa caminhada a angústia com que aqueles homens estão. Jesus mostra para mim e para você como nós devemos estar sensíveis à dor do nosso próximo. O texto mostra como Jesus foi sensível à dor do próximo e como ele agiu nessas situações delicadas. Jesus havia sido crucificado e estes dois discípulos eram daquele grupo que o seguia. Eles estiveram junto com Jesus em todo o seu ministério. Eles caminharam com Jesus, viram seus feitos e colocaram em Jesus toda a sua esperança. Colocaram em Jesus toda a expectativa naqueles que eles acreditavam ser o Messias, naquele que eles acreditavam que era o prometido, que viria redimir o povo de Israel. A esperança deles estava ali. Mas de repente toda essa esperança foi dissipada, falamos isso na Páscoa. De repente, como do nada, a esperança está ali morta, crucificada. Toda a esperança havia se dissipado, toda a esperança havia acabado. E o texto nos fala que eles estão, quem sabe, voltando para casa, entristecidos, desapontados, tentando lidar com esse luto, tentando lidar com a perda de um amigo, tentando lidar com mais do que com a perda de um amigo, tentando lidar com a perda da própria esperança. Jesus percebe os sentimentos que os atormentavam e simplesmente decide acompanhá-los. Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Jesus se aproximou. Nós poderíamos parar por aqui, queridos. Eu acho que esse texto é fantástico. Jesus se aproximou. Jesus chegou ao lado deles, assim como Jesus se aproxima de mim, se aproxima de você. Os discípulos estavam tão absorvidos com seus sentimentos, estavam tão preocupados com seus sentimentos, que simplesmente não reconheceram Jesus. E quantas vezes nós passamos por isso? Jesus se coloca ao nosso lado e nós não conseguimos perceber. Mas enquanto os acompanhava, Jesus queria apenas ouvi-los. O texto diz que eles estão ali conversando e Jesus então puxa a conversa e fala assim: o que é que está atormentando vocês? E eles começam a falar. E Jesus não os interrompe, Jesus começa a ouvir. Por isso, Jesus vai questioná-lo a respeito do que eles estão conversando, mas aí Jesus não fala mais nada, Jesus deixa eles falarem. Eles começam então a falar, eles começam a externar seus sentimentos, suas impressões, e somente depois de ter ouvido, somente depois de ter escutado, somente depois, Jesus fala. No momento em que os discípulos compartilham a sua história, no momento em que os discípulos compartilham a sua tristeza, Jesus não interrompe, Jesus deixa eles falar, Jesus deixa eles pôr para fora, Jesus deixa eles se expressarem, Jesus ouve atentamente aquelas explicações.
Jesus deixa eles falarem, somente depois é que Jesus vai voltar a falar. Deus nos mostra, queridos, que chegando perto do povoado, Jesus fez menção de seguir adiante. E os discípulos pediram, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. Assim Jesus ouve o pedido deles e decide permanecer ali. E aí o texto vai nos falar que eles estão ali para comer, e aquele que é o hóspede, é aquele que toma o pão, é aquele que toma a iniciativa, e ele vai então partir o pão. E na comunhão da mesa, no partir do pão, os discípulos os reconhecem. O texto diz, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Naquele momento, eles conseguem estabelecer as conexões. O seu luto é agora transformado em paz. A sua tristeza é transformada agora em alegria. No momento que os discípulos reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Ele solta. Ele não se deixa prender. Quando se deram conta de que era Jesus que estava com eles, que eles não o haviam reconhecido, se questionaram, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as escrituras. Na mesma hora, meu irmão, minha irmã, a paralisia, que a tristeza, que o luto, que a dor havia causado neles, cessou. Uma nova vitalidade toma conta deles. Ah, mas como assim, pastor? Olha o que o texto fala. O texto diz que eles levantam e voltam para trás. Eles haviam feito uma caminhada muito longa. Eles são revitalizados com a notícia, com a presença de Jesus. E eles então voltam para compartilhar aquilo que Jesus havia experimentado com eles. Os discípulos de Emaús levantam e têm energia para correr de volta. Todo o caminho de Jerusalém. Porque eles têm pressa em compartilhar a experiência que tiveram com o Cristo ressurreto. Encerrar o luto, levantar-se e retornar à vida. Meus amados irmãos e irmãs, isso é um pouco do que eu e você vamos ter que experimentar daqui a alguns dias. Já estamos tendo que experimentar. Alguns estão experimentando literalmente. Alguns irmãos perderam seus familiares, perderam mãe, perderam pai, perderam irmãos durante esse tempo que nós estávamos afastados, mas estão lidando com o luto. Mas eu e você também vamos ter que lidar com o luto de algumas circunstâncias das nossas vidas. Algumas coisas foram deixadas para trás, algumas coisas terão que ser retomadas, outras não darão para retomar. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que Jesus está conosco. O que nós sabemos é que quando nós estamos na caminhada, Jesus se coloca ao nosso lado. Agora a pergunta que eu te faço: será que nós vamos reconhecer Jesus? Será que nós vamos deixar Jesus falar conosco, arder os nossos corações? Quais são as atitudes que nós teremos? Queridos, essa história aconteceu há tanto tempo, mas ela nos dá dicas tão importantes de como nós podemos agir nos dias de hoje. Nós podemos apontar aqui pelo menos 5 ações, quem sabe 5 verbos, ou as atitudes que Jesus apresenta, e elas podem nos ensinar muito no cuidado com o próximo, no cuidado com o nosso próximo que nós teremos, que nós precisamos ter, que precisaremos ter ainda mais. Porque, meu irmão, minha irmã, cada uma está lidando com essa crise em que vivemos de uma forma. Cada um vai lidar com a volta da quarentena de uma forma. Nós precisaremos ter muita disposição, muito discernimento para saber lidar com estas questões. E eu quero então partilhar rapidamente algumas dessas palavras. E a primeira delas é perceber. Jesus percebe que ali estavam 2 pessoas angustiadas, que ali estavam 2 pessoas que precisavam de consolo, que ali estavam 2 pessoas que precisavam de um acompanhamento naquele momento de dificuldade. Jesus percebe isso. A percepção é a palavra-chave, a condição para que qualquer relação aconteça. Se eu não tiver a percepção, se eu não tiver a disposição de perceber o meu irmão, de perceber a minha irmã, nada acontece.
Se eu não consigo perceber as pessoas, eu não tenho como acompanhá-las. Será que eu consigo perceber as pessoas ao meu redor e ter um olhar especial para a situação que elas se encontram? Aqui, meus irmãos, nós estamos falando de discipulado. O que Jesus faz ali com aqueles homens no caminho de Emaús é uma relação de discipulado. O discipulado pressupõe isso. Eu não acredito no discipulado que nós temos tentado viver em algumas igrejas, alguns discipulados que geram, na verdade, alienação, que geram uma certa dependência do seu discipulador. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito no discipulado que Jesus pratica aqui, é um discipulado que percebe o outro. Jesus percebe a necessidade daqueles discípulos, e a outra palavrinha, então, é acompanhar. Se eu percebo que o meu próximo precisa de ajuda, eu coloco minha disposição para acompanhá-lo, assim como Jesus fez. Essa atitude demonstra que eu estou por perto, que ele não está sozinho, que ele tem com quem contar, que eu estarei junto dele quando surgir alguma dificuldade. Se ele precisar de apoio, estarei lá para apoiá-lo. O discipulado pressupõe isso. Acompanhar. Mas acompanhar não é dizer que eu tenho que conduzi-lo, que eu que tenho que levá-lo. Não, eu estou lá para acompanhar. Jesus está acompanhando os discípulos, e os discípulos estão indo para onde eles querem. Jesus não propõe mudança na rota deles. Não, Jesus está acompanhando. E no acompanhar, Jesus então vai ministrando nas suas vidas. Meus queridos, isso é muito confortante e animador. E pode fazer toda a diferença quando nos dispomos a auxiliar alguém. A outra palavrinha, e essa é uma palavra muito difícil, é ouvir. Antes de falar, Jesus permanece ouvindo. Jesus permanece ouvindo. Isso sugere, queridos, que sejamos ponderados, que sejamos econômicos em nossas colocações. Nós usaríamos a palavra empatia. Poder ouvir o outro sem julgamento. É poder ouvir o outro sem apresentar a solução. Não, o que é isso? Porque não tem nada mais terrível do que você vai falar para alguém de uma dor que você está tendo. Você diz, isso aí não é nada não. Isso aí não é nada não. Você não sabe o que eu estou passando. Tem nada mais terrível do que você ouvir isso, meu irmão. Jesus sabia de tudo que eles estavam passando, mas ainda assim Jesus escuta. Jesus falou, gente, chega, sou eu. Acaba com esse negócio aí, vamos. Não, Jesus ouve. E só depois Jesus vai falar. Por isso, meu irmão, eu aprendo que é necessário prestar atenção naquilo que se esconde atrás das palavras. Por isso nós queremos tanto retomar o nosso contato, porque às vezes na palavra você não consegue perceber. Mas quando você está junto, você percebe na expressão do corpo, na forma como a pessoa fala, você percebe algumas coisas com o ouvir se tornam mais claras e têm mais sentido. Permita que o seu irmão se expresse seu luto, expresse seus fracassos, expresse suas decepções, expresse suas frustrações, sem conselhos imediatos, sem conselhos mágicos. O discipulado pressupõe isso, ouvir, deixar a pessoa falar do seu medo, falar das suas frustrações, falar dos seus erros, sem saber que ela vai ser julgada. Muitas pessoas não falam conosco porque elas sabem que elas serão julgadas. Philip Yancey tem um livro, Maravilhosa Graça, e nesse livro ele fala de uma experiência que ele teve com uma prostituta. E ele chega para aquela mulher que está chorando e diz para ela, escuta, por que você está chorando? Não fica assim, por que você não procura uma igreja? E ela diz assim, eu já me sinto desgraçada demais para ir numa igreja. Que coisa triste, meu irmão. Alguém que olha para a igreja não como um lugar de graça, mas olha para a igreja como um lugar que as pessoas vão julgá-las pelas suas escolhas, pelas suas opções, seja por qualquer motivo. E você não precisamos e não devemos fazer isso, porque Jesus não fez isso comigo. Sendo eu do jeito que sou, Jesus não fez isso comigo, não fez isso com você. Por isso, ouvir, que não façamos julgamentos morais, mesmo sem concordar. Você acha que tudo que falam para mim eu concordo? Claro que não. Você acha que em todo aconselhamento pastoral que eu vou fazer, às vezes as pessoas falam coisas que até Deus duvida, queridos.
Você acha que eu concordo com tudo? Não, não concordo. Mas deixa a pessoa falar. Deixa ela falar. Ouvir, o discipulado pressupõe ouvir. Ouvir. A capacidade de ouvir é uma das virtudes mais importantes daqueles e daquelas que querem ser discípulos de Jesus. A outra palavrinha muito importante no discipulado, e sobretudo no que Jesus nos ensina, meu irmão, minha irmã, é prosseguir. Quando chegaram ao povoado, Jesus dá a entender que ele desejava seguir adiante. Com isso ele demonstra respeito à autonomia daqueles discípulos. Me coloquei do lado deles, percebi, ouvi, e agora falei, mas agora a vida é deles, são eles que decidem, são eles que caminham. É um tal de aliançado para cá, aliançado para lá, no discipulado, que eu não entendo isso. Não, você já falou com o seu líder, você não pode respirar sem falar com o líder. Não sei que discipulado é esse, não sei qual é a base bíblica disso. Porque Jesus, ele está lá com os discípulos, e são discípulos que ele podia muito bem agora exortar. Ô gente, o que é isso? Não, Jesus vai passar, eles estão voltando, Jesus fala, vocês precisam voltar lá, eu mandei vocês ficarem em Jerusalém, onde vocês estão indo? Não, Jesus não fala nada, queridos. Jesus respeita a escolha, a decisão deles, a autonomia deles, e Jesus vai passando. Ele não prende os discípulos a eles. Um discipulador não pode prender, não pode criar essa dependência, ao contrário, tem que dar autonomia. O discipulado só funciona se nós entendermos isso, querido. É claro que a gente tem um momento de comunhão, a gente tem um momento de presença, a gente desenvolve uma afinidade, isso é muito bom, é muito gostoso, mas nós precisamos soltar. Nós precisamos soltar para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas também saibam. Ele não os prende assim, mas lhe dá a distância, os deixa à vontade para seguir adiante. Esse ensaio é importante, meu irmão, minha irmã, em qualquer relacionamento de ajuda. Ele permite que aquela pessoa que sofre, ela se afaste, quando ela assim desejar ou necessitar. E ela volta quando ela quiser. Não há essa relação, não, porque nós estamos aliançados, você tem que ficar comigo, você não pode. Pode sim. E a outra palavra é, além de prosseguir, eu quero falar, essa última palavra é soltar. Porque no momento que os discípulos reconhecem Jesus, Jesus desaparece. Jesus desaparece, Jesus solta eles. Eles estão liberados para fazer o que eles quiserem, bem entenderem. Jesus não fala para eles, volta lá para Jerusalém, não, eles estão soltos e agora eles têm autonomia, eles estão prontos, eles estão amadurecidos e a decisão deles é partilhar o Jesus ressurreto, Jesus vivo. Coisa tremenda. Ele não se deixa prender, porque a despedida faz parte da vida. Cada despedida, meu irmão, minha irmã, às vezes é uma pequena morte que exige de nós a capacidade de entregar e de soltar. Nós, pastores, entendemos bem isso. Ou deveríamos, pelo menos, entender. É muito comum a gente estar numa igreja, daqui a pouco a gente vai para outra igreja, e essas despedidas são despedidas que são dolorosas. Eu me lembro um dia em que eu me reuni com alguns irmãos em Campinas para dizer para eles que eu estava vindo embora. Mas que coisa terrível! Foi um negócio muito difícil fazer isso, irmãos queridos, amados, que nós temos até hoje. E levamos e vamos levar por toda a vida. A despedida é meio que um luto, você precisa elaborar aquilo, foi um tempo difícil para nós, mas a gente precisa soltar. A gente precisa liberar. O Código de Ética Pastoral diz que a gente não deve ficar se relacionando com as pessoas ainda. Algumas pessoas não entendem isso, mas é por conta disso, para a gente elaborar isso. É para elaborar essas questões, é para trabalhar o nosso luto, é entender que aquele tempo passou, o tempo de ministrar, de ser ministrado naquelas vidas passou, as pessoas precisam ir, as pessoas precisam partir para novos relacionamentos, precisam partir para uma nova formação. Jesus solta aqueles discípulos. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo, eu gostaria muito de ajudar as pessoas. Gostaria muito de fazer visita.
De vez em quando alguém me fala assim, pastor, eu queria tanto fazer visita para quem está enlutado, queria tanto fazer visita para os doentes da nossa igreja, mas eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu vou saber fazer o que eu preciso fazer diante da dor de alguém. Não sei, pastor, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, querido? Você vai lá ouvir. Porque é comum que nós não nos sintamos preparados. Você faz faculdade, faz curso superior, e você sai da faculdade e fala assim, e agora, José? Você não sai pronto. O médico não sai da faculdade e fala, nossa, agora eu estou preparado para o que deve é. O professor também não, o pastor também não, o administrador também não. Mas ele sai com algumas ferramentas. É comum que não nos sintamos tão preparados e, por vezes, muito inseguros para algum serviço, em especial esse serviço de lidar com quem está vivendo um luto, com quem está vivendo uma situação de dificuldade, com quem está enfrentando um problema no discipulado. É muito comum isso. Mas ao nos doarmos para ouvir e acompanhar as pessoas que necessitam, de forma especial as pessoas que estão doentes da alma, e essas pessoas têm aumentado nos últimos dias, pessoas doentes da alma, nós fazemos exatamente aquilo que Deus espera de nós, porque Deus quer que nós sejamos instrumentos dele, aqui nesse mundo, ao estendermos as mãos àquele que precisa, e isso certamente fará toda a diferença. Ao retornarmos para os nossos cultos, nós vamos precisar estender as mãos dos nossos cultos àqueles que não estão podendo vir, ou aqueles que desanimaram pelo meio do caminho, ou aqueles que estão enfrentando lutas e não conseguiram partilhar essas lutas com ninguém. Por isso eu tenho insistido para que você ligue para pelo menos 10 irmãos durante a semana. Pastor, eu já liguei para todo mundo. Começa a ligar de novo, repete as ligações. Porque é importante estendermos as mãos. Eu quero concluir, queridos, convidando você a ter a disponibilidade de ouvir os irmãos e irmãs da nossa comunidade e fora dela. E colocar a mão no seu ombro, assim que nós pudermos retomar essas práticas, colocar a mão no ombro e dizer, eu vou contigo. Está difícil? Eu vou caminhar com você. Você não está conseguindo ir na igreja? Eu vou passar na sua casa para a gente ir junto. Você não consegue ir na escola dominical? Eu vou passar aí de manhã para te pegar, para a gente ir junto. Esses são os primeiros passos que precisam partir de nós. Todo o restante do auxílio virá do Senhor, virá do Espírito Santo de Deus. O discipulado, queridos, pressupõe o uso dessas palavras na prática. Não só falar, perceber, acompanhar, ouvir, prosseguir e soltar. O verdadeiro discipulado não cria dependência. O verdadeiro discipulado não cria alienação. É muito bom estarmos juntos, é bom podermos ajudar aos outros a crescerem, mas é melhor ainda ver eles partirem, seguindo seus próprios caminhos, tomando suas decisões de forma autônoma, conscientes, amadurecidos, fazendo com autonomia e fazer aos outros o que fizeram com eles. Esse é o processo do discipulado, ele é cíclico. E é isso que nós precisamos fazer, com empatia e com respeito. Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar com você.
Senhor, nós queremos fazer desta canção a nossa oração. Dizer, Senhor, como é precioso estarmos juntos. E por ser tão precioso, temos sentido tanta falta dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Mesmo em meio, Senhor, às vezes, as nossas desavenças, os nossos encontros e desencontros. Mas, Senhor, temos percebido neste tempo como o nosso irmão, a nossa irmã faz falta. E por isso, nós queremos te pedir que o Senhor nos capacite pelo poder do Teu Espírito Santo a perdoarmos e sermos perdoados, ó Pai, uns aos outros, porque é bem verdade que às vezes na nossa caminhada nós nos ferimos, nós nos magoamos, mas Pai, a Tua palavra já nos diz que é melhor serem dois do que ser um só. É melhor caminharmos em dois, porque se um cair, o outro está ali para o erguer. Por isso, Senhor, ensina-nos a sermos discípulos e discípulas do Senhor, a sermos discipuladores e discipuladoras, Pai, não segundo os conceitos do mundo, não seguindo os modismos do mundo, mas seguindo a Tua palavra. Porque aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, Senhor, foi a oportunidade de podermos caminhar uns com os outros, caminharmos em perdão, caminharmos em graça. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a perceber o nosso irmão, a ouvir o nosso irmão, a Deus, a soltar o nosso irmão, a deixar o nosso irmão prosseguir, a Senhor, instruí-lo sem dominar sobre ele. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a vivermos desta forma. Por isso, nesta hora, de forma especial, nós queremos orar, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando este período de quarentena e que estão tendo mais dificuldades, Senhor. Que eles sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que eles sejam acolhidos pela Tua presença. Que assim como aqueles discípulos, ó Pai, no caminho eles perceberam, Senhor, mas que quando o Senhor ministrou-lhes a palavra, quando o Senhor ministrou o partir do pão, eles perceberam, Senhor. Que nós possamos perceber o Senhor a todo tempo, a todo momento das nossas vidas. Que a Tua presença, Senhor, se torne real nas nossas vidas. Assim como cantamos no início deste culto, que nós queremos entrar em Tua presença. Nós queremos, ó Pai, não sair da Tua presença. Que a Tua presença seja uma constante nas nossas vidas. Continua a ministrar a Tua palavra, a nos ensinar, Senhor, a caminharmos uns com os outros, em unidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, antes de encerrar o nosso culto, nós gostaríamos apenas de reforçar a você o nosso aviso da nossa campanha. Em cada casa uma igreja, em cada igreja uma casa. Que você possa aí, quem sabe, filmar um momento da sua família em culto, ou um momento da sua família juntos, um momento da sua família celebrando ao Senhor, ou fazendo o que vocês quiserem. Manda pra gente esse vídeo, pra gente partilhar. Se você quiser mandar uma mensagem para a igreja, ou se você quiser fazer como a nossa irmã Miriam, gravou ela tocando lá, pode gravar alguma coisa, manda alguma coisa pra gente aí, como eu te disse, né, no vídeo. Coloca o seu celular na horizontal e manda ele na horizontal, grava um vídeo lá de 40 segundos, 1 minuto, manda pra gente, manda uma saudação para a nossa igreja, manda uma saudação para os irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo. Faça uma oração breve, o que você quiser fazer, meu irmão, para nós publicarmos, que você possa fazer. Amém? Manda o seu vídeo para mim, manda o seu vídeo para o Luciano, para o Ministério de Comunicação, que nós teremos prazer em publicar. Nós vamos ver alguns vídeos hoje, então não saia daqui, nós vamos impetrar a bênção e logo após nós vamos passar alguns desses vídeos. E eu gostaria então de te convidar a estar participando deste momento também, a fazer a sua saudação à nossa igreja. Amém? Deus nos abençoe e vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e faça resplandecer a face em ti. Que o Senhor te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Vamos assistir os vídeos. Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs. Que a graça de Deus, o consolo de Cristo, esteja sobre todos nós nessa hora. Nesse tempo em que a gente está isolado, em que a comunhão física não tem acontecido, nós procuramos estar sempre na comunhão espiritual. Mas a gente é como Tomé, a gente quer colocar o dedo para ver, para acreditar, para crer. E a comunhão, a comunhão é mais ou menos assim. A gente quer estar junto, colocando um dedo no outro, apertando o braço um do outro,
para sentir o outro, como se isso fosse necessário para saber se existe comunhão ou não. Mas a comunhão nos leva a isso. E é isso que eu sinto falta hoje, de poder apertar a mão dos irmãos, de poder abraçar os irmãos, de estar conversando pessoalmente com os irmãos. Eu sei que esse tempo vai passar. Esse tempo é um tempo de isolamento, é um tempo, eu diria, de deserto na nossa comunhão física, mas não um tempo de deserto na comunhão espiritual. Torço para que tudo isso termine bem, termine logo. Sinto muito pelas famílias que já perderam seus queridos. Sinto, Senhor Deus, por aqueles que estão sofrendo. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que estão em tratamento e possam logo estar de volta aos seus lares. Assim como eu oro pelas famílias enlutadas. Que Deus possa abençoar vocês. Estou com muita saudade de vocês. Olá pessoal, tudo bem? Enquanto a Lu está lá na igreja gravando o culto, nós estamos aqui gravando esse vídeo para dizer que nós também estamos com muita saudade dos irmãos, nós estamos com muita saudade da igreja, dos momentos em que passamos juntos, dos momentos de comunhão, de adoração comunitária, dos momentos em que estudamos a palavra de Deus juntos, na escola dominical, dos nossos almoços comunitários, enfim, nós estamos com muitas saudades. Nós cremos que Deus ele está no controle de tudo. Esse período que nós estamos vivendo, né, é um período atípico, né, um período em que nós tivemos que nos distanciarmos uns dos outros. Eu creio que o Senhor ele está perto de mim e de você, Ele está cuidando de nós, né? E eu creio que logo, logo, quando nós menos esperar, nós já estaremos juntos novamente na igreja, celebrando que nós vencemos mais este período da nossa vida, né? E tem uma canção que ela tem me acompanhado nesses dias, nesses dias difíceis, né, que temos vivido. É uma canção que nós cantamos muito na igreja e nós queremos cantar um pedacinho dela para você nessa hora, para alimentar a sua fé, a sua esperança. Vamos lá, vamos cantar? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Um beijo, pessoal, saudades. Bom dia, amada família. Estamos aqui para dizer que estamos com muita saudade de todos vocês, mas sabemos que é um tempo necessário. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Então, estamos vivendo esse tempo de culto no lar, de culto na família, mas não vejo a hora de estar aí juntinho de vocês. Faço as minhas palavras, Adriana. Eu também muitas saudades, também gostaria de estar aí reunido com todos, mas como diz, o tempo para tudo, né? E o Senhor quis que a gente tivesse esse tempo. Então, estou com muitas saudades e espero a gente poder nos ver o mais breve possível. Tenho orado muito para que isso aconteça. Um beijo a todos, um abraço a todos. Um grande abraço a todos vocês.